Ilustres amigos do canal, tudo bem? Semana encerrada, hora de falarmos dos melhores preços e das melhores taxas dos títulos Tesouro IPCA com juros semestrais. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e se você já é antigo aqui no canal, já vai dando logo aquele super like para ajudar aqui a divulgar esse vídeo. Vamos começar falando aqui do IPCA com juros semestrais 2030. Primeiro vamos mostrar para você como que está graficamente no curto prazo e depois a nossa planilha. E eu já te adianto, tivemos novamente para esse título melhores taxas de abertura do ano de 2021. Aguenta aí que você vai ver. Bom, quando olhamos então aqui o IPCA 2030, o que nós podemos observar? Claramente que nós temos uma linha ascendente de taxas, em que pese aqui no dia 8, sexta-feira, a taxa ter caído, veja que a tendência é nitidamente de alta. Esse título, quando nós abrimos aqui para 90 dias, você vê que ele complica um pouco para verificar. Por quê? Quando tem pagamento de cupom, ele fica fora aqui, então, 4 dias seguidos para poder se realizar esse pagamento. Mas você pode reparar aqui que as taxas estão bem acima das taxas normal. Então, você já repara, então, que nós tivemos taxas muito interessantes para esse título. Só que aguarda aí que você vai se surpreender. 2040, olhando 2040, veja que o cenário é o mesmo. Nós temos aqui uma clara tendência de alta nesse curto prazo, ou seja, nas taxas de fechamento nos últimos 30 dias, você repara nitidamente que as taxas subiram, chegando quase a 5%. Repara aqui na última quinta-feira, bateu em 4,99 e fechou aqui na sexta 4,95. E o 2055, o título do Tesouro mais longo que nós temos aqui para compra, também é o mesmo movimento. Então veja que todos eles estão numa clara tendência de alta. Só que agora eu vou te mostrar aqui, estatisticamente falando, o que aconteceu. Só que antes de dizer o que aconteceu com esse título, assista aqui, ó, Leilão do Tesouro. Você vai entender o que aconteceu com a estratégia do Tesouro e, além disso, como que os grandes investidores reagiram. Teve título aí encalhando, teve título que micou. Assiste lá. Vamos falar então aqui agora. Começando então pelo Tesouro com juros semestrais IPCA 2030. Vamos olhar primeiro aqui, olhando os dados que nós temos aqui históricos. A média da taxa de abertura do mês de junho, mês 6, foi 3,94. No mês de julho foi 4,01, ou seja, a taxa aumentou aqui, ó, 7 pontos, está aqui à sua direita. Depois ela deu uma disparada para 4,51, ou seja, aumentou 50 pontos base. Em setembro continuou a subir, 4,67, aumentou 16 pontos base. E agora em outubro chegou a 4,84. Está subindo até agora 17 pontos base. Por que eu comecei a trazer essa informação aqui para você? Para você poder verificar aqui no gráfico como que está essas taxas aqui para você entender mensais. Veja então aqui o que está acontecendo. Você começa a verificar a inclinação do gráfico. O que eu quero dizer aqui, a inclinação dessa reta começa a indicar então a tendência. Veja que nós tivemos uma alta muito forte aqui de julho, mês 7 para o mês 8. Então foi essa alta aqui de 50 pontos base. Depois não teve uma alta tão forte. Então você vê que a reta que estava muito inclinada, ela passa a desinclinar um pouco. De maneira que os 2 meses seguintes, o aumento continua acontecendo, mas não tão com a mesma intensidade. Então verifica, as taxas continuam subindo, mas não com tanta intensidade. Mas está na melhor taxa? É isso que nós vamos te mostrar agora. Então a taxa do dia 8 de 10, a taxa de abertura, foi 4,84. Muito bem, 4,84 está em que quartil? Está aqui, ó. As 25% melhores taxas estão entre 4,18% e 4,92%. Então veja que ela já está bem próxima da máxima. E quando foi a máxima? 4,92%. No dia 6 do 10, a quarta-feira desta semana que eu gravo o vídeo. 6 de outubro foi a melhor taxa de abertura do título IPCA 2030 com juros semestrais. Tá aí para você que achou que as oportunidades não tinham ainda terminado. Vamos olhar agora os melhores preços. Diferente das oportunidades aqui de taxa, os preços ainda estão aqui no melhor quartil, mas não tão próximo dos melhores preços. Veja que o melhor preço foi 3,909. Nessa semana que nós encerramos, o melhor preço foi aqui, ó, 3,983, também no dia 6 do 10, na quarta-feira. Mas veja que foi a única data praticamente que nós tivemos aqui um preço abaixo de 4 mil. Depois, na sexta-feira, fechou em 4,010,
4.010. Veja que está aí mais ou menos na metade desse intervalo de melhores taxas, que vão de 3.909 a 4.083. Então tivemos a melhor taxa e ainda estamos aqui nas melhores faixas de preço. Se você está gostando desse vídeo, deixa aí aquele super like e eu já quero te indicar esse aqui dessa semana, expectativa de mercado. PIB, inflação, taxa de juros e o que pode acontecer aí com o mercado olhando para fora. A crise pode estar chegando, acompanha aí. Falando agora do IPCA 2040 com juros semestrais. Então é um título com 10 anos a mais de vencimento em relação ao anterior. Vamos fazer a mesma análise. No mês de junho, a taxa foi 4,16. Do mês 6 para o mês 7, a taxa aumentou aqui, ó, aproximadamente 7%. Depois ela aumentou para agosto, foi para 4,64, aí deu um pulo de 41 pontos base. Depois ela aumentou mais 17, indo para setembro a 4,81. E agora ela está subindo 15 pontos base em outubro. Está em 4,96 a taxa média de outubro. Sendo que no dia 8/10 fechou em 4,95. Veja aí, muito próxima da média de outubro. E aonde está o melhor intervalo de taxas para aquisição desse título? Está aqui, as 25% melhores taxas entre 4,37 e 5,03. E veja o detalhe, 5,03 foi na última quarta-feira, 6 de outubro também, a melhor taxa de abertura do Tesouro IPCA 2040 em 2021. Veja que desde aqui, olha quanto tempo nós estamos na melhor faixa de taxas. Desde o mês 8, desde o dia 6/8, nós já estamos aqui. Então estamos há 2 meses nesse melhor quartil em termos de taxa. E repetindo, a melhor taxa foi agora, recente. E o melhor preço está aqui, ó, 4,074 a 4,334. 4,074 foi um pouquinho mais para trás. Mas veja que o intervalo de bons preços ainda persiste. Se nós formos olhar aqui no histórico, nós entramos aqui, ó, no dia 19/8 no melhor preço, 4,07457. Mas veja que desde o dia 13/8 nós estamos aqui na melhor faixa, ou seja, nos 25 melhores preços para aquisição. Ou seja, são os menores preços do ano. Então você vê aqui a faixa, fechou em 4,175. Praticamente mais próximo aqui, ó, do menor preço do que o preço de intervalo. 4,175 e o título Tesouro IPCA 2040 pagando quase 5% da taxa de abertura. Meus amigos, parece que a situação está só se complicando e as taxas somente subindo. Se você está ficando com a dúvida nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, coloque aí a sua pergunta, porque ela pode gerar um vídeo específico aqui, ó, dessa nossa playlist. Qual a sua dúvida? Para finalizar, eu quero falar do IPCA 2055. Como que foram as taxas? No mês de junho, mês 6, 4,33. Depois aumentou 4 pontos base, foi para 4,37 a taxa média de julho. No mês de agosto subiu para 4,73, aumentou 36 pontos base. Agora em setembro, no mês passado, subiu para 4,78. 15 pontos base. Em outubro, está subindo mais 15 pontos base. Se você olhar aqui no gráfico, fica muito nítida esse crescimento do mês de julho para agosto. Veja a inclinação. E depois continua subindo, mas a inclinação diminui um pouco. Então veja, a tendência de alta permanece, mas parece que pode em breve chegar numa taxa para estabilizar. Isso é o que nós estamos verificando aqui. Então é tendência de alta, mas pode ser que estabilize. Bom, outubro então a taxa média 5,02 e na sexta-feira a taxa de abertura foi 5,01. Qual é o melhor quartil para esse título? Entre 4,57 e 5,09. Veja que novamente o dia 6 de outubro, 5,09 foi a melhor taxa para esse tipo de título. Tesouro IPCA 2055 pagando acima de 5% aqui, além da inflação. Então veja esse título. E como é que está agora o preço referente a este título? Vamos lá, vamos antes olhar aqui a taxa. Desde quando a taxa entrou? Também dia 6/8 foi quando entrou no melhor quartil. E o preço? O preço foi no dia 10/8, tá aqui, ó, 4,466. Se nós formos voltar nesse título, à medida que nós vamos atualizando a planilha, veja que lá, ó, lá no iniciozinho estavam muito ruins as taxas. De repente, elas vão mudando aqui para a cor amarela, que é um quartil intermediário. E alguns pontos verdes vão começando a aparecer, tanto nas taxas quanto nos preços. À medida que vamos descendo e entramos aqui, ó, já no mês 8, no mês de agosto, aí nós temos a predominância tanto da melhor taxa quanto do melhor preço. Mas voltando a falar do melhor preço, o menor, ou seja, aquele preço mais baixo,
foi 4,252. E o intervalo dos 25% menores preços está em 4,252 e 4,481. Então veja, fechamos em 4,352. Está ainda bem mais próximo do menor preço do que de sair dessa faixa dos 25 melhores, porque aqui é 4,352, quer dizer R$100 a mais apenas, sendo que o fim da faixa é apenas em 4,482. Meus amigos, em resumo para você, as taxas continuam subindo, seja do 2030, seja do 2040 ou do 2055. Estão subindo ainda do mês de outubro. Não quer dizer que até o final do mês vão subir, mas estão com uma tendência de alta. Segundo ponto que é importante, para todos os títulos, o movimento de alta, apesar de persistir a tendência, ele não está tão forte quanto nós tivemos já no passado. O que significa isso? Que nós podemos, em breve, ter uma normalização dessas taxas, principalmente se o mercado externo deu uma acalmada. Porque parece que a inflação no Brasil ainda vai continuar alta, mas não vai continuar disparando como tinha disparado ao longo de todo o ano. Ela vai fechar alta em 2021, mas não tão alta quanto vinha subindo. E por fim, o que podemos esperar então em relação aos próximos meses? Se nada acontecer no mercado externo, que as suspeitas não são essas, nós podemos ter umas taxas aí próximas então à estabilização em torno de 5% para os IPCAs mais longos, e o IPCA mais curto aí parece que em torno de 4,80, 4,90. Mas aqui não fazemos indicação de investimento, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. E você, está comprando algum desses títulos? As taxas estão boas para você? Escreve aí no comentário que eu quero entender o que é uma taxa boa para você. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais olhe as taxas aqui e as oportunidades de preços que estão aparecendo. Um abraço e até o próximo vídeo.